O diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, como é mais conhecido, é um diagrama que surgiu lá no Japão em meados da década de 50 e ele foi inserido no contexto industrial pelo próprio Kaoru Ishikawa. Esse engenheiro japonês tinha grande influência nas indústrias japonesas e ele foi muito influenciado principalmente por Edwards Deming, que foi a pessoa responsável por inserir a metodologia PDCA dentro da gestão industrial. Então, logo após a Segunda Guerra, o Edwards Deming fez uma série de palestras e o Ishikawa foi um dos caras que participou dessa série de palestras. Então ele aprendeu como funcionava a metodologia de gestão PDCA e ele começou a desenvolver ferramentas e a incorporar ferramentas, na verdade, que fossem úteis para aplicar a metodologia. A essas ferramentas ele deu o nome de 7 ferramentas da qualidade. E uma dessas ferramentas é o próprio diagrama de Ishikawa, cunhado por ele. Esse diagrama tem o objetivo de identificar as causas por trás de efeitos que aparecem dentro da produção. Na verdade, pode ser utilizado em qualquer segmento administrativo, industrial, mas principalmente na produção. Como é que ele funciona? Quando um efeito é detectado, muitas vezes aquele defeito não é a causa real do problema. O efeito que se enxerga é apenas a ponta do iceberg, digamos assim. O que é visível, na verdade, não é o que precisa ser corrigido, pois se você atacar apenas o efeito, você eliminar o efeito do processo, a falha continuará acontecendo, o defeito vai continuar acontecendo, porque a causa dele ainda mora dentro do processo. Então o diagrama tem o objetivo de entender as causas que estão por trás desses efeitos. Como é que ele faz isso? Através de 6 óticas diferentes, que a gente costuma chamar de 6M. Na verdade, essas óticas não são obrigatórias. Quando o Ishikawa fez o diagrama, ele não instaurou que fosse feito exatamente com as 6 óticas, dos 6Ms, mas são óticas válidas porque elas contemplam um processo industrial de diversas vertentes diferentes. Então ela vai observar sobre a ótica das máquinas, do método, da mão de obra, dos materiais, das medições e do meio ambiente. Então, através das 6 óticas é possível constatar todas as causas possíveis por trás de um efeito, de um problema que está aparecendo em um processo produtivo. A primeira etapa para elaborar um diagrama de Ishikawa é a etapa de definir o problema, definir o efeito. Então o diagrama de Ishikawa tem o formato de uma espinha de peixe, tanto que ele também é conhecido como diagrama de espinha de peixe, e ele tem na cabeça do peixe, na parte onde deveria ser a cabeça do peixe, fica o efeito que foi evidenciado. E em cada uma das espinhas do peixe, que são 6 no total, 6Ms, serão levantadas possíveis causas a respeito deste efeito, o que pode estar ocasionando esse efeito dentro do processo. Então a primeira etapa é definir o efeito lá na cabeça do peixe. Então a segunda etapa é posicionar os 6Ms, cada um em uma espinha do peixe, e começar um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias. Então as pessoas que estão fazendo, que estão aplicando o diagrama de Ishikawa, vão se reunir, vão definir o problema na primeira etapa lá, o problema, o efeito lá na cabeça do peixe, e depois vão analisar as possíveis causas sobre cada uma dos 6Ms, cada uma das 6 óticas. Então, a primeira ótica, matéria-prima, vamos falar as possíveis causas que estão relacionadas à matéria-prima que podem ter evidenciado esse efeito no meu processo. Posteriormente, vamos falar sobre as causas relacionadas à máquina. Posteriormente, falaremos sobre as causas relacionadas a método e assim por diante. Nesse momento, não é hora de julgar a pertinência ou se de fato essas causas estão acontecendo ou não. O primeiro momento é dar volume ao diagrama. Todas as causas são possíveis, então nesse momento todo mundo vai falar o que pensa e por isso que se chama brainstorm, inclusive é uma tempestade de ideia, todo mundo vai jogando ideia, cada um vai falando o que pensa e a filtragem será realizada numa etapa subsequente. A terceira etapa do diagrama de Ishikawa é a etapa de eliminação de causas absurdas. O brainstorm é uma ótima ferramenta, é uma ótima metodologia, na verdade, porque ela faz com que todas as ideias possíveis sejam lançadas no diagrama. Entretanto, dentre essas muitas ideias, muitas delas são absurdas, são impossíveis de acontecer. Então, nesse momento, é hora de filtrar as ideias absurdas, filtrar as ideias que de fato não têm pertinência nenhuma. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o efeito evidenciado
foi um produto que estava não conforme, uma peça que foi fabricada da forma errada. E lá na hora de levantar as causas, alguém citou que a falta de experiência do operador, ou seja, lá na espinha de mão de obra, alguém citou que a falta de experiência do operador causou o erro na peça. Nesse momento, é a hora de eliminar as causas absurdas. Alguém que conhece ali a organização há mais tempo pode citar, não, mas o operador que fez essa peça tem 30 anos de experiência, ele nunca errou a respeito disso. Falta de experiência não é, isso é um absurdo. Então, vai ser eliminado causas absurdas. Ah, essa peça saiu errada porque uma máquina quebrou o componente da máquina que era responsável pela regulagem da peça. Se a máquina não estiver quebrada e ela continuou produzindo peças boas depois disso, é um absurdo falar que ela estava quebrada. Então, isso é a eliminação de causas absurdas. Eliminar tudo que de fato não faz sentido nenhum para aquele efeito que foi evidenciado. A quarta etapa do diagrama de Ishikawa é a etapa de constatação de fato de quais causas possíveis são reais. Depois da eliminação das causas absurdas, ficaram ali causas possíveis, as causas que de fato podem ter acontecido, mas não são todas elas que de fato causaram aquele efeito. Então é o momento de verificar quais delas realmente aconteceram. É o momento de ir para o Gemba, de ir para campo, de pegar cada uma dessas causas e investigar lá na raiz, aonde de fato aconteceu aquele efeito. Então, estamos falando aqui que é falta de instrução de trabalho, vamos lá ver se o operador tinha instrução de trabalho. Estamos falando aqui que é porque a matéria-prima não tinha dureza adequada, por exemplo, ou a matéria-prima estava com uma medida errada. Vamos até o campo, vamos pegar essa matéria-prima, vamos mandar para um laboratório, vamos investigar, vamos entender o porquê esse efeito aconteceu. Depois dessa investigação, as causas prováveis, as que não aconteceram serão eliminadas e ficarão apenas as causas reais, as que de fato levaram o problema a acontecer. Então perceba que o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta de gestão que permite com que a gente desça de nível, permite com que a gente que estava lá na ponta do iceberg, que estava olhando apenas para o efeito de um problema, consiga olhar o problema de uma maneira mais central. Ela permite com que a gente contemple o problema real que está por trás desse efeito que foi evidenciado. Então, o seu objetivo nada mais é do que garimpar as causas que estão por trás dos efeitos, que estão por trás dos sintomas que aparecem dentro do processo. E quando essas causas forem eliminadas, consequentemente os efeitos também serão eliminados. O diagrama de Ishikawa por si só é uma ferramenta, eu não diria incompleta, mas é uma ferramenta que precisa de outros recursos para que seja trabalhada de uma forma melhor ainda. Por que ela precisa de outros recursos? Porque como é uma análise, ela leva algum tempo, leva um tempo para a equipe se reunir, para a equipe levantar as causas, fazer as investigações, e nesse meio tempo, dependendo da natureza do problema, o problema continua acontecendo e continua comprometendo o processo produtivo. Quanto mais problema for gerado dentro do processo produtivo, maior será o retrabalho, maior será a perda de tempo. Isso quer dizer menos dinheiro nos cofres da empresa, quer dizer menos faturamento, menos lucro. Tempo perdido em retrabalho é a mesma coisa que você dobrar o custo de um produto, pelo menos em questão de mão de obra. Se o material for perdido, então o custo se eleva ainda mais. Então, para que o diagrama de Ishikawa seja trabalhado de uma forma mais adequada, é necessário compor ele com mais duas ferramentas. Uma que é aplicada antes e uma que é aplicada depois. E essas duas ferramentas surgiram no mesmo momento, lá na indústria Toyota. Então, lá na Toyota, eles perceberam que o problema que corria solto, digamos assim, o problema que não era estancado imediatamente, causava um prejuízo muito maior do que aqueles problemas que eram estagnados no próprio processo onde aconteceram. Então, surgiu ali um negócio que a gente chama de ação de contenção, que é para ser realizado antes do diagrama de Ishikawa. O que é a ação de contenção? A ação de contenção é aquela ação tomada para estancar o problema. Ela não vai resolver nada, o problema vai continuar existindo, mas pelo menos ela estancou o problema. O problema não vai continuar acontecendo, porque ele foi estancado ali naquele momento. Então, voltando ali ao nosso exemplo de peças, por exemplo, a peça foi produzida errada. O que eu vou fazer? Eu paro a máquina, eu paraliso aquele equipamento. O que mais eu vou fazer? Além de paralisar o equipamento, eu vou bloquear aquele lote que foi produzido com medida errada, para que ele não vá para o próximo processo, para que ele não vá para o meu estoque.
Aí eu estanquei o problema ali. Apesar de o tempo produtivo estar sendo perdido, é melhor do que continuar produzindo peças com defeito. Porque ali, se eu continuar produzindo, além da perda do tempo, eu vou ter a perda do material também. E ainda terei que retrabalhar todas essas peças. Então, estancar o problema é extremamente útil, extremamente relevante. Na Toyota, eles implantaram isso com uma cordinha. Cada operador que estava na sua estação de trabalho tinha uma corda. Na hora que detectou um problema, puxa a corda, a linha toda é paralisada. Naquele momento que a linha paralisou, todo mundo ia se reunir para entender o problema que aconteceu e tentar eliminar ele. E é aí que a gente vem com a outra ferramenta, que é a ferramenta dos 5 porquês. Então, o que é a ferramenta dos 5 porquês? A ferramenta dos 5 porquês nada mais é do que questionar 5 vezes o motivo que ocasionou um problema. Então você vai ainda mais a fundo até chegar a uma coisa que a gente chama de causa raiz. É a causa que de fato está por trás tanto do problema central quanto dos efeitos que foram evidenciados. Por isso é importante que ela seja utilizada depois do diagrama de Ishikawa. Então o primeiro passo é ação de contenção estagnou o problema. Diagrama de Ishikawa entendeu a causa que estava por trás daquele efeito que foi evidenciado. E depois disso, sobre essa causa levantada no Ishikawa, vamos questionar o porquê isso aconteceu 5 vezes. Vamos tentar entender os motivos que levaram àquela causa através de 5 perguntas. O que isso quer dizer? A minha peça foi produzida da forma errada porque não havia instrução de trabalho no local. Por que não havia instrução de trabalho no local? Porque o setor da produção não se preocupou em colocar uma instrução de trabalho para que o operador seguisse um processo padronizado. Por que o setor de produção não colocou essa instrução de trabalho? Porque o setor de produção não tem área pertinente para fazer gestão visual dentro do seu processo produtivo. Por quê? Porque nunca achou pertinente, por falta de investimento, porque não tem orçamento para esse setor. Aí a gente vai indo a fundo até chegar na causa raiz. Então a gente pode entender que um problema de uma peça sendo fabricada numa medida errada pode ter sido um problema que nasceu lá no orçamento, pode ter sido um problema onde a produção não orçou o quanto custaria um setor responsável por colocar instruções de trabalho em cada um dos postos de trabalho, impedindo assim que os problemas acontecessem, impedindo assim que o operador agisse de forma errada. O problema está distante do efeito. O efeito foi uma peça, é um problema mecânico. A causa está muito distante, a causa foi lá na hora de fazer o orçamento, por exemplo. Então essas 3 ferramentas aliadas uma à outra são extremamente poderosas em entender os efeitos que estão por trás dos processos produtivos e chegar até a causa raiz desses problemas. E o que tudo isso tem a ver com a manutenção? Absolutamente tudo. A manutenção nada mais é do que um setor aliado à produção, o setor que está lá responsável por quê? Por garantir a disponibilidade dos ativos, por garantir a confiabilidade dos ativos. Então a função manutenção é manter o ativo funcionando. O ativo é um dos componentes da produção. Logo, o que se aplica à produção, se aplica à manutenção também. Nós temos 4 tipos de manutenção muito bem definidos. O primeiro dos tipos é a manutenção corretiva, depois temos a manutenção preventiva, manutenção preditiva, detectiva, e temos a manutenção proativa. Quando nós falamos de manutenção proativa, nós estamos falando de eliminar as causas das falhas. Isso parece familiar, é exatamente o que o diagrama de Ishikawa faz. Então, quando nós estamos falando de manutenção proativa, nós estamos falando de análise de causas por trás das falhas. Então, se eu tenho lá uma falha de desgaste de um rolamento, o desgaste de um rolamento, por exemplo, não é simplesmente um desgaste de rolamento. Se eu for lá e só substituir esse rolamento, ele vai acontecer de novo. Por quê? Porque a causa não foi eliminada. Qual é a causa? Talvez a causa por trás disso seja uma lubrificação inadequada. Se a gente for questionando os 5 porquês, a gente chega até a falta de uma manutenção preventiva naquele equipamento. Então a gente entende que a estratégia de manutenção inadequada foi a causadora de uma falha. Isso a um nível superficial. Se a gente for mais a fundo, a nível de reprojeto, a nível de fato de processos que não que de fato precisam ser repensados, isso vai mais a fundo ainda. Isso daí pode levar até a aquisição de novos ativos, a substituição de instrumentos.
É extremamente importante que essas ferramentas sejam utilizadas para entender as falhas e quando as falhas demonstram gravidade, quando elas acionam gatilhos pré-determinados, é o momento de fazer a análise da causa raiz. E como eu faço a análise da causa raiz? Utilizando o diagrama de Chikawa somado ao 5 porquê. Como eu contenho a falha no momento inicial? Usando a ação de contenção. Então, essas 3 ferramentas, principalmente o diagrama de Chikawa, está extremamente relacionado com a manutenção, principalmente a manutenção proativa. Você já aplicou o diagrama de Chikawa? Conhecia essa ferramenta? O que você achou desse vídeo? Se você gostou, deixa aí nos comentários falando o que você acha, se você já aplicou o diagrama de Chikawa, se você acha que ele é uma boa ferramenta, se ele é uma ferramenta ruim, deixa aí nos comentários o que você acha a respeito do diagrama de Chikawa. Não esquece também de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo, é muito importante pra gente. Se inscreve porque a gente está postando conteúdo novo toda semana, então você vai estar sempre acompanhando novidades sobre gestão de manutenção. Eu tenho um convite para fazer para você também. Você sabia que o diagrama de Chikawa é só uma das 7 ferramentas da qualidade que podem auxiliar o gestor da manutenção a melhorar ainda mais a sua gestão, a gestão do seu setor? Se você não sabia ou se você sabia, mas se interessa por esse assunto, vem assistir o nosso intensivão de manutenção centrada na qualidade. Ele vai acontecer no dia 7 de dezembro, segunda-feira agora, às 8 horas da noite. Então eu espero você lá para a gente falar muito de qualidade, de manutenção e aprender como essas 7 ferramentas da qualidade vão auxiliar você na gestão da manutenção. O convite está feito, aguardo você lá. Um abraço, até o próximo vídeo.